aprovou um projeto de lei nessa semana que extingue as saídas temporárias de presos, a conhecida saidinha. O projeto agora segue para o Senado. Para falar sobre esse assunto, gentilmente nos atende a doutora Roseli Soglio, advogada criminalista. Tudo bem, doutora? Muito obrigado por estar aqui conosco nesta edição do Jornal da Manhã. Bom dia. Muito obrigada. Bom, doutora, essa é uma discussão interminável que o país sempre faz, com a saidinha temporária em dias específicos, e a Câmara dá um passo para que isso chegue ao fim. Mas, claro, ainda depende de uma votação no Senado, é um ano eleitoral, um ano em que dificilmente as coisas mudam. Eu pergunto, a senhora acha um avanço que tenhamos a proibição dessa saidinha? Na verdade, eu acho que não é a solução para a segurança pública e, como você bem disse, é um ano eleitoral e que querem resolver este problema por meio de medidas legislativas. Evidente que a população vem sofrendo com uma segurança pública precária e etc., mas não vejo esta como uma saída para a resolução do problema e muito menos que ela seja um avanço legislativo. Bom, na sequência, a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela, que é advogado. Doutor. Doutora, bom dia. Satisfação tê-la aqui no nosso Jornal da Manhã da Jovem Pan. Doutora, a saidinha, ela é algo que realmente é muito falado, é algo que é muito até politizado esse debate de segurança pública. Agora, a saidinha, popular saidinha, né, ela tem algumas regras, né? Não é todo e qualquer pessoa que esteja preso que tem direito ao gozo desse benefício. A senhora pode nos dizer quais são essas regras? Claro, exatamente. Há um mito sobre a população de que todo preso sai na chamada saidinha. Na verdade, os presos hoje têm direito a 5 saídas temporárias, todos aqueles que estiverem dentro de uma regra que é da Lei de Execução Penal e que, cumprindo esses requisitos, dentre eles estar no regime semiaberto durante já um período e que não sejam crimes hediondos, que já tenham cumprido parte desta pena e que tenham passado por uma avaliação do sistema prisional, a fim de que voltem a se reinserir na sociedade de maneira gradativa para que possam ser futuramente reabsorvidos. Então, esses presos que estão no regime semiaberto e que não tenham cometido crimes hediondos e que já estejam com parte da sua pena cumprida, que podem ou têm, em parte, direito dessa saída. E também, doutora, na opinião da senhora, então, a legislação deveria passar por algum reajuste e não sofrer uma mudança radical? E também, aproveito para questionar, existe alguma preocupação com relação a uma possível retaliação por parte de presos? Porque tirar todas as 5 saidinhas é bastante radical, né? Como eu mesmo disse. Algum desses presos poderia, quem sabe, pedir um direito na justiça a essa saída? Perfeito. Eu acho que nós teremos alguns problemas se esse projeto de lei realmente for aprovado no Senado e depois houver a sanção presidencial, na medida em que, primeiro, foi uma conquista da democracia e dessa reinserção da sociedade. O Brasil é um dos pioneiros nesse sentido, de manter este direito aos presos, e já que o nosso sistema prisional é realmente muito precário. Então, esta é uma forma de reinserir, de ajudar o preso. Quanto a ele entrar em juízo, é possível, mas é menos provável que seja acolhido. Contudo, há uma preocupação em que os presos realmente se revoltem, haja uma rebelião, haja uma discriminação em relação a eles, e esta busca por um direito, entre aspas, adquirido, já que a Lei de Execução Penal assim previa há muitos anos, desde a década de 80, nós temos aí a Lei de Execução Penal, e que estes presos que já estão cumprindo no regime semiaberto e que têm direito, em tese, poderiam sim aí protocolar alguma petição, alguma ação buscando a manutenção desse direito que já foi concedido. Porém, há uma preocupação que, se a gente não fizer uma adequação à legislação
e ela for interrompida, este direito for interrompido de forma brusca, nós teremos muito problema, já que o sistema prisional hoje não suporta mais receber esse número gigante de presos que nós temos. Então, o que seria ideal era essa readequação a este projeto de lei, talvez endurecer um pouco ou colocar outros requisitos para esta saída dos presos, e não essa retirada imensa desse direito que foi conquistado há alguns anos por esses presidiários. Doutora Rosselli, pelo que a senhora sabe, o CNJ normalmente faz essa contabilidade. Quantos presos que são beneficiados com a saidinha e que não retornam às cadeias? E o que poderia ser feito para evitar esse tipo de coisa, mantendo a saidinha? O número hoje é crescente de presos que não retornam ao sistema prisional. Então, nós temos uma média aí de quase 7% dos presos que saem. Em algum desse período, ou seja, nessas 5 saídas temporárias que eles têm direito, não retornam ou retornam tardiamente ao presídio. O que eu chamo de tardiamente? Daquilo que é recapturado ou então voluntariamente se apresenta por medo e acaba sendo punido. Dessa grande quantidade de presos que a gente tem nestas saídas temporárias, seria ideal que houvesse mais controle. Então, por exemplo, uma tornozeleira, algum outro requisito que seria colocado, por exemplo, que não se delimitasse dentro daquela comarca de onde ele está preso, ter essa saída, ou então o afastamento de apenas 1 ou 2 vezes, para esse controle mais rígido, com algum sistema de controle, então, por meio virtual e etc., que hoje a gente tem inúmeras formas deste controle, mas hoje não é feito controle nenhum, e é por isso que acaba se confundindo que todos os presos que têm direito da saída também vão praticar e depois acabam praticando qualquer outro crime. Na verdade, é uma minoria que assim o faz, mas essa minoria é que a população acaba com medo, e aí isso se tornou quase que um mito de que quando o preso vai à saidinha não volta, ou então quando sai pratica algum crime. Doutora Rosselli Sólio, conversando conosco aqui na Jovem Pan, mais uma pergunta de Cristiano Vilela. Doutora, na linha do que a senhora comentou agora, existe algum dado referente a um eventual aumento de criminalidade, aumento dos índices de crime, especialmente dos crimes mais corriqueiros, como roubos e furtos, durante esses chamados períodos da saidinha, ou também é algo que realmente acaba sendo um boato, acaba sendo algo que toma conta da sociedade, mas sem um lastro efetivo nos números, nos índices apresentados? Nunca foi feita uma pesquisa séria, nem uma contabilidade sobre a projeção dessas pessoas nas saídas temporárias com o aumento de crime. O que se sabe é que boa parte dos crimes que são cometidos são os crimes patrimoniais. Então, um roubo, um furto ou mesmo uma receptação. Em casos eventuais, alguns crimes sexuais, que já se tentou fazer essa pesquisa durante algum tempo, mas como a gente não tem um grande controle muito sobre as pessoas que vão à delegacia fazer a notícia crimes, né, a chamada queixa, né, sobre esta prática, em crimes patrimoniais é muito pequena. Então, você não tem esse controle sobre aquela vítima relacionada a esses crimes. Então, passa a ser mais mito do que exatamente um controle que a gente teria. Até mesmo para mudar a legislação, isso seria necessário. O doutor, atualmente, um preso que cumpriu 1/6 da pena apenas, não sei se eu posso dizer isso, ele já tem o direito à saída. Nesse caso, por exemplo, seria muito cedo a liberação. E a senhora acha que, de alguma forma, essa saída, de repente uma visita, um contato com um filho, com uma mãe, com um familiar, pode ajudar o preso na sua recuperação? E as visitas no presídio continuariam? Perfeito. O contato familiar já se mostrou, e esse estudo é muito efetivo, e é um estudo que não é feito só no Brasil, mas no mundo inteiro. O contato familiar, sim, o ajuda na recuperação,
na reinserção, inclusive, societária, e também para uma visão mais elevada das pessoas, desse preconceito, então essa integração à sociedade. Um sexto, dizer só um sexto, quando a gente fala não é só, um sexto é muito tempo de alguma coisa, né? Quando a gente está falando em alguém que está cumprindo uma pena num regime semiaberto ou num regime fechado, no mínimo nós estamos falando de 4 anos. Então, este percentual é um percentual bastante alto. Contudo, se quisesse uma maior rigidez, poderia sim se aumentar esta fração para que o preso cumprisse mais um pouco de pena, né, a fim de sair. Mas creio que o mais correto hoje é a gente ter não só este controle sobre a quantidade de pena já cumprida, mas também separar os tipos penais dos quais os presos têm esse direito ou não. Então, crimes mais graves com frações maiores, crimes menos graves com frações menores. E a gente tem hoje exatamente a mesma quantidade para crimes de diversas naturezas. Talvez isso acalmasse a população, talvez isso ajudasse e fizesse um pouco de diferença. Doutora, eu tenho percebido agora nos últimos dias, diante dos questionamentos e diante da celeuma que se passou a ter por conta dessa aprovação na Câmara dos Deputados, acerca de eventuais alternativas que poderiam ser tomadas para o fim da saidinha. Então, eventualmente, algumas práticas de reinserção maior dos presos dentro do sistema carcerário, eventual aumento de práticas de aproximação dos seus familiares, da sociedade com esses presos. Agora, me parece que realmente não seja possível se ampliar muito mais do que já se faz hoje. A doutora tem alguma visão nesse sentido, de algo que possa compensar a eventual restrição das chamadas saidinhas? Na verdade, como você bem disse, não tem muita saída, né? Nosso sistema prisional é feito de uma forma a apenas receber os presos e não reinseri-los na sociedade e não cuidar dessas pessoas. Então, boa parte dos presos que nós temos pelo Brasil não tem onde trabalhar, não tem algum exercício, seja educacional, seja deste trabalho. Hoje, para cada dia trabalhado, você redime, cada 3 dias trabalhados, você redime 1 da pena. Talvez isso tivesse, se cada dia trabalhado você tirasse 1 da pena ou aumentasse para 2 dias trabalhados 1 da pena, isso diminuiria a quantidade de presos e evidentemente que o estimularia a trabalhar e não praticar novos crimes, assim como a gente teria que ter um apoio psicológico, uma assistência social, que hoje é muito fictício. E o recebimento dos presos no presídio sempre é uma coisa muito traumática, porque as nossas celas são hiperlotadas, os presos acabam doentes e acabam se revoltando ainda mais, o que não o estimula ou não que não o traz de volta, uma volta saudável à sociedade. Então, acho que a gente teria que ter um outro modelo de forma de progressão de regime para que essas pessoas aos poucos voltassem à sociedade de uma forma natural. Evidente que hoje a gente tem essas visitas íntimas, que é muito criticado, né? E o Brasil é um dos poucos países que recebem a visita íntima, mas talvez se a gente tivesse maior chance dessas pessoas receberem os seus familiares em maior número de dias, talvez isso aliviasse um pouco esse estresse, essa tensão que fica dentro do presídio e, claro, a gente tivesse uma situação mais humanitária para receber essas pessoas. Conversamos com a advogada Roseli Solio. Doutora, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom fim de semana. Muito obrigada, eu que agradeço.